Boa tarde, pessoal. Eu sou o Enzo Fioretti, estou hoje aqui com o Marcelo Facchina. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Enzo, como tá? Tudo jóia. O Marcelo é especialista em Smart Cities pela CAF. A gente está aqui hoje para bater um papo, falar sobre alguns temas importantes. Então, Marcelo, se você quiser começar se apresentando. Enzo, é um grande prazer estar aqui, na verdade. Parabéns pelo evento. Realmente, mais um sucesso desse espaço, né? Jóia. O Marcelo participou de um painel hoje mais cedo sobre a transformação digital, certo, Marcelo? Sim, GovTech. Foi bacana para você? Muito legal, sempre uma ótima experiência e bastante gente escutando, que eu acho que mostra também a escala, né, que esse processo de transformação digital está ganhando, em especial nessa interação público-privada por meio de startups inovadoras, né? Bacana. Eu acho que você começou falando sobre um ponto importante. Se você quiser comentar um pouco sobre alguns cases de sucesso recente da CAF, acho que seria bem bacana. A CAF ela tem trabalhado já nessa agenda GovTech há pelo menos 4 anos, né? Desde 2019, um trabalho que a gente fez com o Brasil Lab, de mapeamento de startups GovTech dentro do Brasil. E mais recentemente, enfim, trabalhando também com o Brasil Lab no programa de aceleração digital de municípios. Um dos desafios que a gente tem identificado, né, no Brasil em especial, é que você tem realmente uma oferta de serviços e empreendedores querendo prover soluções para governos de maneira bastante expressiva, né? Tanto é que você já tem uma série de turmas aceleradas pelo Brasil Lab nesse sentido. No entanto, o lado da demanda às vezes não tinha, enfim, a atenção devida no sentido de como que você consegue efetivamente sacar o melhor, tirar o melhor proveito das estratégias GovTech e dessas soluções GovTech para melhorar a vida do cidadão. E aí veio essa ideia justamente de elaborar esse programa de aceleração digital dos municípios, um pouco em analogia também ao programa de aceleração de startups que o Brasil Lab tem, e aí realmente trabalhar diretamente com municípios, 5 municípios brasileiros, nesse caso, esse primeiro ciclo, em pensar efetivamente, em ajudá-los a como pensar o problema e como contratar soluções inovadoras para melhorar a vida do cidadão, né? E uma pergunta, o porte dos municípios são muito diferentes entre si, que vocês atendem? De maneira geral, a CAF trabalha com municípios com mais de 100 mil habitantes. Ah, entendi. Né? A gente está realmente falando de municípios de um porte um pouco maior, mas isso temos também algumas estratégias para trabalhar com municípios menores, por meio de articulação com governos estaduais e também com bancos regionais de desenvolvimento. Mas eu diria que o foco de atuação da CAF realmente recai nesses municípios de mais de 100 mil habitantes, e no caso específico do Programa de Aceleração Digital de Municípios, a gente também, enfim, está trabalhando com municípios desse porte ou porte ainda maior, como por exemplo o caso da cidade de Belo Horizonte. Bacana. Você falou um pouco sobre algumas das dificuldades, mas eu queria entender um pouco mais qual é a dificuldade principal em atender e bem atender esses municípios que têm mais de 100 mil habitantes. Olha, a verdade é que, por mais que a gente fale a respeito da agenda de transformação digital e o crescimento grande que essa agenda está tendo, a gente observa que ainda existem umas lacunas significativas para você conseguir resolver nessas questões. Elas são pautadas em pelo menos 3 grandes eixos, né? Quer dizer, a gente tem as lacunas de infraestrutura, que ainda precisam ser atendidas, tanto do ponto de vista de infraestrutura de conectividade, mas também todas questões relacionadas à gestão de dados, à governança de dados, armazenamento, cibersegurança e afins. A gente também tem desafios, lacunas, o que a gente observa muito em temas de governança e entender exatamente a transformação digital como uma ferramenta para melhorar a qualidade de vida das pessoas de uma maneira integral e transversal. Perfeito. Né? E também temos aí um desafio de capital humano. Eu acho que esse também é uma questão e um obstáculo que os municípios realmente enfrentam no contexto da transformação digital. E essa agenda GovTech, mais uma vez, vem ajudar nesse sentido. Porque o que a gente observa também é que há uma competição por talento, né, dentro do setor público em relação ao setor privado. E quando a gente está falando de um ecossistema GovTech que gera uma interação público-privada saudável, mas com foco na geração de valor público, você consegue efetivamente atuar e usar de maneira mais eficiente esse talento humano que ainda é um pouco escasso dentro do Brasil e no mundo como um todo, mas que cada vez mais cresce, né? Perfeito. Você comentou um pouco sobre PPPs, parcerias público-privadas. Para o pessoal de casa, quais são os principais benefícios que uma PPP pode trazer para o cidadão final, para o cliente final, digamos assim? A verdade é que, primeiro, eu acho que você consegue usar o conhecimento de uma maneira mais eficiente, né? Segundo, que você começa a oferecer também uma troca interessante entre setor público e privado para você conseguir fazer com que essa máquina seja um pouquinho mais azeitada. Sim. No sentido de que você coloca, por exemplo, os governos em modo startup, a gente gosta de falar, no sentido de pensar realmente em desafios de uma maneira mais dinâmica, mais ágil e mais atenta efetivamente aos problemas, mas também com um foco em solução. E ao mesmo tempo você também começa a desmistificar um pouco essa ideia de que o setor público é um setor inerentemente ineficiente, né? E aí você percebe, por exemplo, que as startups enfim, o setor privado de maneira geral começa a entender as vantagens também de trabalhar com o maior comprador do Brasil, que são os governos. Faz sentido.
Bom, a gente passou pelos principais pontos. Marcelo, eu queria muito agradecer a sua participação, ao nosso bate-papo. Não sei se você tem algum recado final para o pessoal de casa, algum comentário, alguma coisa? Não, simplesmente agradecer. É sempre um privilégio estar aqui, enfim, interagindo com uma quantidade enorme de pessoas. Enfim, espero já ansioso para o Connected Smart Cities 2024. Perfeito. Sigam a Connected Smart Cities, sigam a CAF e continuem conosco. Obrigado.